Olá, boa noite! Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a educação infantil e a matemática. Uma vez que nossa disciplina ela é mais voltada para o ensino fundamental, os anos iniciais do ensino fundamental, é indispensável a gente pensar como se dá o ensino da matemática na educação infantil, uma vez que também é nosso campo de atuação e um dos maiores, é a educação infantil. Antes de adentrarmos ao texto propriamente dito da nossa disciplina, eu irei trazer aqui algumas outras questões para a gente pensar sobre essa educação matemática dentro dos documentos que regulamentam a educação infantil. O primeiro deles é o RECNEI. Ele foi um dos primeiros documentos a pensar sobre a educação infantil e foi nele que a BNCC se baseou. Por isso que a gente vai dar uma olhada em algumas coisas dele primeiro. O referencial, ele é um documento composto por 3 livros. Tem introdução, fala sobre a questão da relação social e tal. E o terceiro é onde a gente encontra que ele fala mais sobre educação matemática, português, matemática, tudo isso. Só que o documento todo, além de falar sobre o que a criança precisa desenvolver e aprender na escola e em cada uma dessas áreas do conhecimento, português e matemática, ele também traz a proposta da educação, qual é o que ele pensa ser educação. Então, aqui tem algumas dessas questões para a gente pensar. A primeira delas, ele vê a educação como uma questão que tem que propiciar além da matemática, veja só. Propiciar situações de cuidado, brincadeira e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis. Então veja só que não é somente aprender números, a somar e a aprender tabuada. A educação, principalmente a educação infantil, ela é interligada por todas essas questões de cuidado, de aprender a como lidar, a viver em sociedade, de comportamento, a aprender regras. Então não tem como a gente desvincular o conteúdo de toda essa aprendizagem de vida. Continuando, ele vai falar que dentro dessa perspectiva de entender a educação, a criança ela passa a ser um atuante dentro desse processo de ensino-aprendizagem, onde ela constrói o seu conhecimento a partir das interações que são estabelecidas, ali dentro do meio em que ela vive. Então, dentro da escola, a criança não aprende só com a professora, ela aprende com os colegas, ela aprende com todas as pessoas que trabalham naquela escola, ela aprende na igreja, ela aprende em casa. Entretanto, somente na escola, dentro da sala de aula, todas aquelas vivências que ela vai ter ali dentro serão mediadas por uma proposta pedagógica, que é isso que a professora faz. Então, nada do que a gente faz dentro da sala de aula deveria ser a esmo, sem propósito. Todas as nossas atividades, desde o filme que a gente passa, desde a massinha que a gente entrega para a criança, tem que ter um objetivo, tem que ter um planejamento e onde chegar, uma proposta mesmo, uma intencionalidade de ensinar. Quanto à matemática, ele vai dar uma abordagem muito grande e muito interessante da gente pensar. Veja, para o documento, fazer a matemática é expor ideias próprias, escutar os outros, formular e comunicar procedimentos de resolução de problemas, confrontar, argumentar e procurar validar seu ponto de vista, antecipar resultados de experiências não realizadas, aceitar erros, buscar dados que faltam para resolver problemas, entre outras coisas. Então, não é somente matemática. É tudo isso que envolve a aprendizagem, que envolve a vida, que envolve raciocínio lógico, organizado, sistematizado. Não tem como eu organizar meu pensamento para expor a você o que eu pensei, sem ter desenvolvido essa habilidade. Por isso que é muito difícil quando a gente vai tentar argumentar com outra pessoa, sem brigar, mas argumentar, expor as suas ideias de forma organizada, a embasar o que você quer dizer. Então, todos esses tipos de habilidades eles são desenvolvidos e são meio ali dentro da área da matemática por exercer o raciocínio lógico e sistemático. O cientista, por exemplo, nós da área da educação, ao planejar, nós precisamos ter esse pensamento de raciocínio lógico. A gente tem que pensar quanto tempo nós temos, o que eles têm que aprender, o que tem na escola, o que eu vou ter que comprar no meu bolso, que geralmente é assim,
Então, todas essas questões que a gente precisa organizar na nossa mente, isso precisa de habilidade. E quanto mais a gente pratica, mais a gente pensa, mais a gente estuda e reflete sobre a nossa própria prática a fim de melhorá-la, isso vai refletir no aprendizado das crianças. Dentro do documento, ele também vai falar o que cada faixa etária pode aprender. Lembrando que não é uma coisa determinista, é uma proposta nacional. Então, todas as escolas têm aí sua liberdade, entre aspas, de poder propor outras coisas, além dessas. Então, essas aqui tem que estar garantida dentro dos documentos, que são os PPPs das escolas. O restante que for acrescentado, robótica, inglês, hebraico e mandarim, é opção da escola, e o pai opta por pôr lá ou colocar a criança lá ou não. Entretanto, tudo que está dito aqui é básico. A escola precisa garantir. Então, primeira coisa que ele vai falar que crianças de 0 a 3 anos precisam desenvolver: contagem oral, noções de quantidade, de tempo, de espaço, e isso se dá por meio de jogos, brincadeiras e músicas que a professora faz. Então, dentro das brincadeiras feitas dentro da sala de aula, das músicas, tem diversas músicas que a gente fala sobre contagem, principalmente oral. Tem muitas histórias que também abordam a questão cumulativa, que vai acrescentando diversos personagens e a criança tem que lembrar, todos eles, no final tem um tantão de personagens. Isso também é questão de noção de quantidade. Dentro de literatura infantil, dentro de músicas, nas próprias brincadeiras, que a brincadeira também é muito interessante, a gente vai ver mais à frente, que nós temos regras, nós temos o convívio social, nós temos diversas outras coisas que tem dentro da brincadeira e que proporcionam diversas noções matemáticas também. Outra coisa que o documento fala é a questão de explorar os objetos, né, os brinquedos, porque é a partir também deles que a gente tem que tomar o cuidado do que levar para a escola, para a sala de aula. Então, por exemplo, os blocos de madeira, os legos, aqueles diferentes tipos de brinquedo, eles são ótimos, porque as crianças vão aprender a empilhar. Saber que eu não consigo empilhar 2 esferas, 2 bolinhas. Por que eu não consigo empilhar 2 bolinhas? O que eu preciso fazer para minha torre ter estabilidade? Por que ela cai com tanta facilidade? Quais outras formas geométricas eu posso utilizar para construir algo? Então, isso tudo parte de uma simples brincadeira, que a professora vai fazendo a mediação. Lógico que nós não estamos falando daquela ação que muitas professoras têm de jogar o brinquedo para que as crianças brinquem livremente. Tem que ter esse momento, tem que ter um momento de brincadeira livre. Esses momentos em que o documento coloca que tem que ter intervenção, que as brincadeiras e os jogos eles têm a intencionalidade, são os momentos em que a professora estará ministrando a sua aula. Então nós temos que separar na nossa cabeça os momentos livres de brincadeira das crianças e os momentos em que a professora vai colocar a sua intervenção enquanto educadora. Esse documento é antigo, então ele vai tratar as crianças de 6 anos como se ainda fosse educação infantil. Ele é antes da lei que coloca as crianças de 6 anos no ensino fundamental, que é o que nós vivemos hoje, né? Que as crianças de 6 anos estão no primeiro ano e aí não existe mais prézinho, pré-chulé, pré-alfabetização, primeiro ano, crianças de 6 anos. Mas aqui ele coloca os 6 anos como educação infantil. Isso não desvalida o documento, porque ele também é rico em outras questões. Então vamos ver o que crianças de 4 a 6 anos precisam aprender dentro da escola. A primeira coisa que ele coloca é sobre números e sistemas de numeração. Ele vai falar sobre, novamente, né, continuando, a questão da contagem oral, das brincadeiras, que isso não cessa, não é só porque a criança tem 3 anos que ela tem que parar de brincar. Depois ele já acrescenta noções de cálculo simples, de cálculo mental. Os cálculos simples são somas, subtrações, aquelas mais simples, 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, essas com menos números, menos quantidade, né? Mais abaixo, aqui já começa eles a terem uma noção maior do que são notações numéricas, o que é a linguagem oral, quais as formas que eu posso utilizar para representar um número. Notação numérica são os números propriamente dito, número 1, número 2.
E as formas não convencionais de registrar é justamente eu registrar com desenhos, eu registrar mostrando objetos. Tem muita atividade na internet que utiliza tampinhas. Então a professora passa lá no quadro, 2 mais 1, e aí eles têm que colocar a resposta usando as tampinhas na mesa. Isso é um tipo de registro não convencional. Fazer as tampinhas para fazer as contas, então coloca 2 tampinhas, mais 2 tampinhas, é igual 4 tampinhas. Isso também são registros não convencionais, assim como desenhos e como tantas outras coisas que não venha com o número propriamente dito, com objetos ou desenhos abstratos, né? Depois vai falar de identificação de posição de objetos, aí nós temos os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro. Tem sucessor, antecessor, qual número vem antes, qual número vem depois. Temos a comparação de escritas numéricas, né, que é o modo como se escreve a letra de mão. Nós escrevemos o 4, por exemplo, de um jeito. O 4 impresso, o número 4 impresso é diferente, o número 4 no dedo aqui é diferente. Então esse tipo de coisa que eles vão passar a observar, lógico, com a ajuda da professora, né? Sobre grandezas e medidas, vem falar justamente sobre a exploração e a diversidade de jeitos da gente comparar grandezas. Então, medir o comprimento, o peso, o tempo de formas diferentes. Não só com régua ou com fita. Medir com palmo. Quantos palmos tem essa mesa? Quantos centímetros tem essa mesa? Quantos pés tem essa sala? Vamos ver quanto ela mede? Então são essas outras formas de se medir que as crianças começam a explorar e ver que as medidas têm um propósito, as medidas têm um porquê elas existirem. Até porque não tem como a gente morar numa casa com menos de 1 metro entre chão e teto. Então esse tipo de noção de tempo, de volume, de peso, de comprimento que eles passam a ter. Depois, marcação do tempo por meio de calendários. Isso daí a gente já viu muito, né? Principalmente nas escolas, nas salas de aula, os professores geralmente têm um calendário e vão marcando com os alunos os dias, os meses. E por último, experiências com dinheiro e em brincadeiras e situações de interesse da criança. Depois ele vai falar sobre espaço e forma. Aí a gente tem questão de posição de pessoas, de objetos, vocabulário pertinente aos jogos, né? Então, eu cheguei primeiro, você chegou depois, placar, quanto ganhou, você ficou a menos, você ficou a mais. Exploração das formas geométricas. Aí nós temos as formas geométricas não só as planas, mas também as bidimensionais. Geralmente a gente faz aquelas atividades de construir um dado, de construir um cone, de construir diversas coisas que eles levam para casa. Identificação de pontos de referência para se deslocar no espaço. Aqui já nós já temos uma noção geográfica também, que é matemática, geografia é pura matemática. E por último, a representação de pequenos percursos e trajetos, observando pontos de referência. É justamente isso, é noção de tempo e de espaço. Quanto tempo eu levo da minha casa até a escola? Por onde eu passo? Eu gasto o mesmo tempo se for a pé e se for de carro? Se um espaço, um ponto, for mais longe, muito mais longe, então quer dizer que eu vou demorar mais tempo para chegar. E isso também tem noção de representação, uma vez que o mapa é pequenininho, mas na realidade o quilômetro ele equivale a muito mais. Aí eles vão ter uma noção de escala, que são apropriação de números diferentes. Então são diversas habilidades que eles precisam desenvolver dentro da escola. Passando do RECNEI, nós temos a BNCC. A BNCC já é algo mais atual, com certeza vocês já ouviram falar. Já sabem que ela está totalmente dentro da internet, o RECNEI também. E a base curricular, ela vem para atualizar tudo que está no RECNEI. Além de atualizar, ela veio para ampliar algumas coisas. Entretanto, faltaram também algumas coisas, né? Não temos tempo de fazer um estudo profundo nesses documentos, mas seria interessante depois vocês quiserem pegar, porque principalmente a BNCC, né, ela é matéria para concurso. De um modo geral,
pensando na matemática, a BNCC já vai falar agora que a matemática vai estar dentro de todos os campos de experiência da educação infantil. Então aqui ela já vai entender a interdisciplinaridade como campos de experiência. E aí você já tem uma atualização do pensamento de ensino da educação infantil. Então, vai falar que ele é integrante, né, do movimento, do olhar sobre o mundo, do ritmo sonoro, do desenho, da pintura, da métrica da poesia, nos compassos da dança e das canções, as medidas, as contagens propriamente ditas, né, fazendo parte de narrativas e de outros gêneros textuais. Então veja, ele já acrescentou até música. Sim, música é matemática. As notas musicais, as escalas musicais, para você obter o som de algum instrumento. A partitura ela é matemática, o ritmo é matemático. Para eles aprenderem algo com ritmo, músicas ritmadas, é muito interessante. Isso também desenvolve o raciocínio lógico e rápido deles. Então veja que a BNCC já deu ali uma atualizada no que o Hackney traz. Ela acrescenta coisas. Não sei se vocês já viram a BNCC, aposto que sim. Então eu trouxe algumas coisas só para curiosidade. O campo que a gente encontra mais questões sobre a matemática é o campo de experiência espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Eu não sei se vocês já notaram isso, mas os campos, eles são, os conteúdos, né? Eles são separados por essas letras aí. Então, primeiro, nós temos as duas letras que indicam a educação infantil, depois a faixa etária, no caso aqui é só um exemplo, né? Que é de 0 a 2. Depois nós temos a sigla de qual campo de experiência é. E por último, o número de experiências que é, se ele é em primeiro, se ele é segundo, que depende da faixa etária. Então o nosso aqui não é TS, né? O nosso é ET, espaços, tempos e quantidades. Só nível de curiosidade mesmo. Todas essas questões estão no próprio site da BNCC. Lá mesmo no site, nós temos aí os conteúdos. Esses conteúdos, eles também são separados por idades. E vejam que eles são muito mais amplos e tem outras coisas, além do que a gente viu lá no Hackney. Então, nós temos aqui, com 0 a 6 meses, nós temos questão das cores, nós temos sabor, nós temos temperatura, a gente já começa a questão da movimentação, a gente já temos uma questão corporal, bem mais atenuada que o outro. Aqui nós temos, na terceira, aí, uma questão de exploração por manipulação e por curiosidade da criança. Depois continua justamente a experimentação, a exploração dentro dos espaços, dentro dos objetos que são possibilitados para ele dentro daquele espaço. Depois nós temos no 05 manipular materiais diversos para comparar diferenças e semelhanças entre eles. Então, que geralmente quem trabalha com bebê leva muita coisa com texturas, com cores, com formas bem diferentes para que eles possam manusear, sentir aquela textura estranha, aquela forma diferente, aquele peso, possam pegar, possam colocar na boca. Então isso faz parte dessa faixa etária. E por último, vivenciar ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras. Então bebê também dança, bebê também ouve, bebê também sente o ritmo quando ele acelera, quando ele diminui. E a professora, ela tem um papel essencial de proporcionar esse tipo de coisa, uma vez que dentro da família a mãe não tem esse estudo, não sabe o que fazer, né? Dentro da questão educacional. Ele vai colocar, ele separa e coloca mais uma classe, né? De crianças bem pequenas, de 1 ano a 7 meses a 3 anos. E ele vai agregar algumas outras coisas. Então ela passa a ver, além de temperatura, cor e sabor, ela passa a sistematicamente sentir mais a massa, quer dizer, o peso, a textura das coisas, o tamanho. Passa a entender e é preciso que ela consiga relatar, descrever acontecimentos do próprio cotidiano. Então aqui a gente tem a roda de conversa e aí a professora vai juntando, né,
tentando fazer a dinâmica da conversa para que ela consiga falar sobre fenômenos da natureza, que também é matemática. Entrando no 03, temos a questão de compartilhar, as situações de cuidado dentro da escola e fora dela. Então, cuidados com ela, cuidados com família, cuidados com plantas, com animais. Temos uma questão de comportamento, questão social, né? E na 04, identificar relações, espaço e tempo, fora, baixo, cima, alto. Então, todas essas noções, geralmente, a gente brinca muito com eles, né? Depois, temos temporais, antes, durante, depois, que geralmente a cidade é aquela época que eles falam, ai, ontem eu vou tomar banho de piscina lá na casa do meu tio. Ai, amanhã eu comi pizza no jantar com a minha família. Então, eles ainda estão construindo a noção de tempo. Saber o que vem antes, o que vem depois, o que é amanhã, o que já foi passado. Para poder classificar esse tipo de coisa. Lógico que eles sabem o que passou e o que ainda vai vir. Mas nomear isso já é outra habilidade, né? No 05 nós temos aí já a classificação de objetos, onde eles precisam ser estimulados a classificar por tamanho, por cor, por forma, por peso, por textura. Esse tipo de classificação é uma classificação de organização de pensamento, uma classificação matemática. 06, utilizar conceitos de tempo, o agora, antes, durante, depois, ontem, a noção de espaço, né, e tempo, temporalidade que eles precisam desenvolver. 07, nós temos a questão de contar oralmente, né? Contar oralmente não só os dedos, mas contar os objetos, que faz com que eles compreendam que aquele número dito, aquele número falado, corresponde a uma quantidade. Então, a questão de relacionar é muito importante. E por último, registrar os números e as quantidades. Então aqui nós já temos o registro do próprio número. Então aqui eles já passam a escrever os próprios números. Não mais contar somente oral, eles têm aqui a noção numérica, né, a nomeação numérica do que representa aquele número 4 que ele tanto falou. Aqui, como a BNCC é um documento atual, ela vai desconsiderar a criança de 6 anos. Então, ela, na sua última classificação, ela já coloca crianças de 4 e 5 anos. E aí nós temos, continuamos, né, a questão de comparação de objetos, aí ela já passa a escrever mudanças, né, dos diferentes materiais, descrever, né, corrigindo, a ser mais articulado oralmente para dizer isso e para descrever com detalhes. No 04, ela já começa a registrar, pode ser por meio oral, ou por meio escrito, ou por meio de desenhos. Aí aqui já vai deixar bem explícito que é a escrita espontânea, quando se diz a língua portuguesa. Quando se diz os números, ele já fala que a criança pode aprender a escrever os números. Porém, a língua portuguesa, né, a escrita mesmo da linguagem, ele fala que seria uma escrita espontânea. Então, escrita espontânea é aquela que a criança vai reunindo as letras que ela conhece e ela vai escrever o que ela acha lá e ler para você. 05, continua falando da questão das classificações das figuras por semelhança. Aí a gente já tem aquelas atividades que a gente faz com as crianças de separar por conjuntos. Esse conjunto é igual a esse? Qual é a figura que está diferente? Aquelas atividades com as sombras, vocês já viram? Que tem que ligar a sombra igual a outra. Os 07. Relacionar os números e perspectivas, quantidades, identificar antes, depois. E aí, aqui você não tem mais somente observar. Aqui você já espera que a criança consiga relacionar isso e quantificar isso. Então, quantos dias se passaram e quantos dias vão se passar até chegar? Então, seu aniversário é em setembro. Quantos dias tem até lá? Quantos meses tem até lá? Quantos meses tem até o Natal? Quantos meses tem até a gente achar a vacina do coronavírus? Aí é mais difícil. O último, expressar medidas. Aqui a criança já além de entender o que são medidas, ela passa a construir gráficos, juntando as informações. Construir gráficos, aqueles gráficos bem simplesinhos, sabe? Que
elas colocam e faz montanha, a gente faz gráficos com Lego, gráficos com bloquinhos de madeira, com as quantidades que aconteceu. Então, por exemplo, vamos fazer um gráfico sobre a idade das crianças. Quantos anos você tem, a gente vai colocando os bloquinhos de madeira correspondente a quantas crianças têm aquela idade. E aí eles passam a ter a noção de que é toda aquela informação de idade, de tamanho ou qualquer que seja, ela pode ser organizada de forma rápida de se olhar, porque gráfico é isso, só que precisa de interpretação. Então, os gráficos, quando a gente fala gráfico com a criança, são gráficos pequenos, gráficos rápidos, gráficos visuais, gráficos grandes, para que ela entenda que a informação ela precisa ser organizada e sistematizada para que outras pessoas possam entender o que você quer passar para elas. E isso acontece não é somente falando e nem escrevendo, é também por meio de gráficos. Agora falar um pouco da matemática aí na sala de aula. Esse livro que está aparecendo aqui, ele vai nos colocar algumas questões sobre a sala de aula, né? O que nós poderíamos pensar e fazer com as crianças quanto à matemática. Moura, que é um artigo que está dentro desse livro ali, ele vai falar que há duas dimensões que influenciam a gente, o nosso trabalho. A primeira é que não julga importante ensinar matemática para educação infantil. Ah, criança, né? Para que aprender matemática? Se aprender a contar, a falar os números, tá ótimo. Escrever de 1 a 20, é isso aí. E a segunda, uma visão mercantilista da educação, que busca desenvolver práticas de ensino que antecipam os conteúdos do ensino fundamental, desconsiderando as especificidades da infância. Isso daí são duas visões muito presentes na escola. Não sei onde vocês trabalham, mas é essa. Você tem dois extremos. Ou há docentes que dizem que matemática para educação se resume em contar em 1 até 20, escrever o número de 1 até 20. É isso aí que é a matemática. E é isso aí que vai trabalhar, porque criança não precisa aprender mais nada que isso. E a outra, que eu acho que é uma tendência muito forte, um pensamento muito ainda enraizado, principalmente nas escolas particulares, é de antecipar os aprendizados do ensino fundamental na educação infantil. Tem aí muitas problemáticas psicológicas que isso acarreta, frustrações que isso acarreta, questões cognitivas que ainda não estão formadas, mas que as escolas insistem em preparar essas crianças. Então a criança fica sempre na preparação. Educação infantil ela é preparada para o fundamental. Fundamental ela não tem o fundamental, é uma preparação para o médio. O ensino médio não é ensino médio, ele é uma preparação para o vestibular. O vestibular você já entra na faculdade. A faculdade é uma preparação para quê? Ele passou a vida inteira se preparando ao invés de viver aquilo lá e aprender o que ele tinha que aprender dentro daquela idade, das suas possibilidades. Não de uma preparação para nada. Quem que vai preparar? Como você vai saber o que vai preparar? Como você vai saber o que daqui a alguns 3, 4 anos a gente vai precisar? Se a gente soubesse, nós já teríamos formado muitos virologistas para que hoje nós podíamos ter uma vacina em tempo recorde. Porém, a gente não tem essa noção do que se precisa, de qual é o profissional do futuro, do que poderá acontecer no mundo, de quais conhecimentos serão exigidos. A gente tem uma noção básica a partir do que acontece, mas certeza absoluta não tem. E aí a gente fica com essa cabeça de ter que preparar as crianças para a próxima fase escolar e aí assim, de ter forma na faculdade e não sabe o que faz da vida. Dentro disso, vai falar que a organização do ensino dos conceitos da matemática para a educação infantil é essencial considerar a necessidade daquelas crianças de sistematizar as atividades, levando em conta as especificidades e o desenvolvimento dentro daquele período de vida da criança. Então não adianta a professora querer fazer uma coisa muito linda, uma coisa muito além do que a criança consegue aprender, porque a criança não vai aprender, ela pode decorar, que a gente já viu que é diferente de aprender. Mas decorar, ela é fácil, é rápido, ela decora rapidinho. Mas aprender, não. Então é preciso levar em conta
a sua turma? Quais as crianças que estão na sua turma? Quais o desenvolvimento dessas crianças? Que muitas das vezes você está numa escola pública, numa escola de periferia, onde as crianças elas são subnutridas, aí você já tem mais um problema, onde as famílias dessas crianças não tem nível de estudo, então maioria analfabeta. Como você vai pensar a educação matemática dessas crianças? Entende que não é do mesmo jeito de uma outra turma, de uma outra escola, de um outro contexto? Então, quando se vai pensar em atividades de matemática, não só de matemática, de tudo, a gente tem que pensar nessas crianças, no contexto delas, em quem elas são e assim preparar. Por isso que é difícil a gente preparar um plano sem conhecer a turma. Por isso que o primeiro mês, as primeiras semanas, são planejamentos gerais, onde a gente passa para fazer diagnóstico da turma. O que eles sabem, o que eles não sabem, quem são eles, o que eles não conseguem fazer corporalmente, o que eles têm em questão de regras, se eles sabem o que é, como você consegue se adaptar com eles, qual que é a dinâmica ali daquela escola onde você trabalha. Tudo isso tem que ser levado em conta para que a professora consiga planejar algo que ela consiga executar. Aqui, dentro disso, a gente tem o que seria uma proposta de trabalho com a matemática na educação infantil. Então, temos aqui algumas questões. Para que se aconteça uma atividade produtiva dentro da educação infantil, essa proposta diz que a gente precisa encorajar. Acho que essa palavra que aparece mais. Encorajar as crianças a explorar, a ter curiosidade acerca principalmente da matemática, a possibilitar que ela consiga aprender e entender que as coisas são diferentes, que a realidade dela em que ela vive não é a única, que existem outras e a importância de se pensar nessas outras. Depois, considerar que a aprendizagem requer tempo, não é de uma hora para outra, a aprendizagem é um processo amplo, um processo demorado, e ampliar suas competências espaciais, pictóricas, corporais, musicais, interpessoais e intrapessoais. Todas essas questões, a gente já encontra aqui dentro do texto. Dentro do texto, ela também traz um ouro. E aí a gente pode pensar um pouco sobre que diversas das vezes que a gente pensa sobre matemática, a gente não pensa nessas outras questões. A gente limita o nosso pensamento à matemática aos números, né? Daqui, ela também vai falar a questão da aprendizagem significativa. O que seria isso? Seria uma questão de assumir que aprender tem um caráter dinâmico, não estático, que exige que as ações de ensino se direcionem para os alunos e que eles consigam aprofundar e ampliar os significados que eles já possuem. Dentro da sala de aula, a gente tem uma outra questão. Como a gente poderia organizar esse espaço? Então, pensando nisso, esses espaços eles precisam serem pensados de uma forma que possibilite que seja acolhedor, não só acolhedor, né? Que ele seja cooperativo, que as coisas estejam ao alcance da criança. Claro que para as coisas estarem ao alcance delas é preciso que tenha regras, e quem estabelece essas regras é a professora. Quando fala de oficina de trabalho, que é o primeiro tópico, é pensar que as crianças elas precisam entender que aquele espaço ele é de construção, não só de absorção, que a professora fala e você escuta e faz. Não, você precisa fazer, você precisa executar, você precisa escrever, você pensar. Depois, nós temos que seja possível dentro desse local que eles explorem, que eles investiguem, que eles tenham voz para falar, descrever e assim conseguir representar seus pensamentos por meio não só da oralidade, mas por meio do desenho, por meio de todas as maneiras que ele puder, né?
E isso não é muito possível se não é construído em sala de aula, se eles não se sentem confortáveis. Nós vamos cair na educação tradicionalista, que é aquela que a gente senta e fala para a criança, ela faz assim, ela escreve. Aí a gente finge que ensinou, ela finge que aprendeu, e aí caminha a humanidade. Então é isso que não rola dentro dessa proposta de trabalho, dentro dessa proposta de educação e dentro dessa proposta de educação matemática. Então toda a nossa disciplina a gente vai bater nessa tecla. A matemática não é só aprender a questão numérica, não é só aprender as operações de multiplicação, de adição, de subtração. Não. Matemática é muito mais que isso. E é isso que a gente precisa passar para as crianças também. Que a matemática está em todos os âmbitos da nossa vida. Agora, ao texto propriamente dito. Esse texto, ele é o primeiro capítulo desse livro que está aí na tela, que é da Smalley. É um livro bem interessante. Se vocês quiserem futuramente, se alguém pensar em falar sobre matemática e sobre educação infantil, ele é um livro bem legal, que tem diversas atividades e diversas propostas. Esse outro livro aqui, ele também é muito bom e ele é muito interessante. E é da Kishimoto, que é uma das referências quando se fala em brincar, brincadeira, brinquedo. Então, se vocês estiverem interessados em falar sobre isso, em pensar sobre isso, esse livro, ele é um dos livros pilares. A Kishimoto, ela é uma das das autoras que mais fala sobre isso, sobre brincadeira, ou brincar, né? Então, primeiro aqui, nós temos que o brincar é tão importante e sério para a criança como trabalhar é para o adulto. Justamente porque é no brincar que a criança trabalha. Dentro da brincadeira, existem diversas coisas que as crianças vão desenvolver. Isso tudo tá no texto, eu elenquei aqui algumas delas, né? A primeira, criar uma imagem de si mesmo, a respeito de si mesmo, busca de novos conhecimentos, caminhos, conviver com o diferente, raciocinar, persistir e perseverar, aprender sobre regras, respeito, paciência, compreender a importância do trabalho em grupo. Isso tudo trabalha com a brincadeira e não a brincadeira livre. A brincadeira que a professora orienta, a brincadeira que a professora participa, a brincadeira que a professora propõe. Não a que eles brincam sozinhos, que muitas das vezes eles inventam as regras. No texto, coloca algumas questões e alguns autores aparecem. Então, a primeira coisa, quando se pensa numa proposta de aprender matemática, é que a brincadeira é uma das principais possibilidades de se aprender e desenvolver as noções e conceitos matemáticos. Não só isso, né, de ampliar as competências. E aí, ela vai falar sobre 3 autores. Eu acredito que vocês conheçam, que já tenham visto, então eu coloquei mesmo aqui só pra gente pensar. O primeiro deles é Freinet, que ele vem falar de uma pedagogia diferente, de um ensino mais aberto, mais da natureza. Ele vai propor aulas passeios, que nada mais são do que a criança andar, explorar, observar, que é uma coisa que a gente não faz muito, não é? Observar para onde ela está andando, o que ela está vendo, o que ela encontrou. E depois, dentro da sala de aula, ela conseguir sistematizar isso, escrever sobre isso, falar sobre isso e construir maquetes, que ele faz essa proposta, né? Depois ela vai trazer o Vallon. O Vallon, ele é muito conhecido principalmente na afetividade, principalmente para falar da infância e da criança. E ele vai atrelar a questão do desenvolvimento corporal ao desenvolvimento da linguagem. E é mesmo da gente pensar, não é? A primeira coisa que a criança tem para se expressar quando ela é pequena, o corpo. Então ela chora, ela esperneia, ela aponta, ela faz careta, ela bate, ela puxa, porque inicialmente é uma das primeiras formas que ela tem de expressar corporalmente para ela conseguir ter o que ela quer. Depois disso que ela vai desenvolver a linguagem oral. Então ele vai atrelar, ele vai dizer que o domínio linguístico ele passa
passa pela experiência da linguagem corporal. Então, se a criança possui aquela experiência vivida com o corpo, de brincar, de conseguir... Vocês sabem que tem criança que não consegue correr, que não tem equilíbrio, que não brinca, né, de nada, que só fica sentada. Então ele fala que essas crianças podem ter outras dificuldades de representação. Logicamente que ele não está falando de coisas fechadas, né, já predeterminadas, são suposições, são estudos. Depois vem Piaget, que você também já deve ter ouvido muito. E aqui no texto ela vai falar que o Piaget também pensou sobre isso, sobre a questão da linguagem, e que o corpo ele está bem relacionado à linguagem, os movimentos. Então, por isso que a gente fala que as crianças aprendem do concreto para o abstrato. Por isso que a gente mostra para ela, olha, o que é isso? Que cor é essa? Mostra o objeto, ela pega o objeto, depois ela aprende a escrever e a falar o nome desse objeto. Aqui, dentro do texto, ela vai falar algumas coisas que a brincadeira proporciona, não é? Então, nós temos desenvolver a orientação corporal. Então, você saber os limites do seu corpo, você saber o tamanho da sua perna, até onde ela vai, até onde seu braço alcança, qual a força que ele tem, qual é a sua elasticidade, você consegue fazer determinado movimento? Por que você não consegue? Ampliação da noção de espaço. Função corporal da formação do conhecimento. Então, a função, como disse Piaget e todos esses três autores aí de cima, eles vão corroborar com essa questão de que o nosso corpo, ele faz parte, assim, do nosso aprendizado cognitivo, e a nossa aprendizagem da linguagem passa por esse corpo. Então, a brincadeira corporal, principalmente, ela é uma das aliadas na construção do conhecimento. Depois vai falar da matemática, né? Dentro dessas brincadeiras, a gente consegue sim realizar as contagens, comparação de quantidade, identificar algarismos, adicionar pontos que fez, né, dentro da brincadeira, perceber intervalos de números, perceber distâncias, desenvolver noções de velocidade, duração e tempo. Então, todas essas questões, elas podem e devem ser exploradas na brincadeira. E aí o que acontece? Essas brincadeiras, elas só acontecem com a intervenção da professora. Então, quando a gente fala que as brincadeiras elas fazem isso, elas proporcionam isso, porque são brincadeiras próprias para isso. Então não tem como brincar de atirei o pão no gato e achar que eles vão aprendendo a questão da numeração, de sequenciação. Eles no máximo desenvolvem ritmos se a professora fazer com palmas de jeitos diferentes. Entretanto, essa não é uma brincadeira para esse objetivo. Então, existem outras brincadeiras e a professora pode fazer essas brincadeiras. Brincadeiras como a toca do gato, não sei se vocês já brincaram, que as crianças fazem um círculo e tem um relógio, o relógio conta, as crianças levantam a mão e o rato sai e o gato tem que pegar esse rato. Então, são diversas brincadeiras que elas podem sim ter esse objetivo. Não são todas. Depois ela vai falar sobre o que é brincar com matemática, né? Escolher brincadeiras com regras que envolvem o corpo, a adequação de idade para a turma, envolver os conceitos a serem trabalhados. E aí, depois disso tudo, que tem que ser levado em conta para escolher uma brincadeira, é preciso que depois dessa brincadeira haja uma sistematização. Então, um registro em que as crianças consigam pensar o que elas acabaram de brincar. Esse movimento de reflexão, de reorganização das ideias, de representação, ele é essencial para a matemática, porque você passa do vivido, do concreto para o abstrato. E matemática é muito abstrata. E por último, incentivar a participação das crianças e ser um professor participativo, né? Dentro da escola, deve haver lugar para o brincar livre e também para o brincar com finalidade pedagógica. Os dois devem coexistir.
Então é aquele negócio. Eu tenho sim que ter atividades para desenvolver os meus objetivos, as noções, os conceitos que eles precisam aprender. Tenho sim, mas eu preciso deixar algum momento daquele dia para as crianças brincarem livres, de faz de conta, elas inventarem as próprias regras, elas inventarem as próprias brincadeiras, ou não fazer nada, ou ficar de boas. Não podemos ocupar todo o dia da criança somente com atividades direcionadas, atividades pedagógicas. A atividade livre, a atividade onde ela manda, onde ela participa, também faz parte do desenvolvimento psicológico e cognitivo. São nessas atividades livres, nessas brincadeiras livres, onde elas se conhecem enquanto participantes daquela micro-sociedade. Você é mandão, você não compartilha, aquele ali já manipula e é líder, e aquele outro ali que não consegue se interagir. Então esse tipo de brincadeira livre, ele proporciona desenvolvimento dessas outras habilidades de competência social, psicoemocional, que ela precisa existir. Então cuidado em pensar em brincadeiras somente direcionadas. Cansa. É preciso que eles tenham um momento livre, só para eles. Nem que você dê o jogo que você acabou de dar, explicou tudinho, mas deixa eles jogarem do jeito que eles quiserem. Recreio. Agora vocês têm 10 minutos para brincar. Um momento livre, livre de você, livre das regras suas, porque para eles brincarem, eles fazem as próprias regras deles. Então é isso, minha gente. Depois desse vídeo grandão, eu agradeço, né? Até a próxima pra gente pensar sobre isso. E gostaria que vocês, ao pensar na educação infantil e na matemática, pensassem justamente isso. Que a matemática, ela não se baseia somente em números, que nós podemos utilizar brincadeiras e realmente muitas das coisas que a gente faz na educação infantil são brincadeiras, mas brincadeiras com intencionalidade, brincadeiras organizadas. Aí, uma coisa que é muito difícil eu ver é esse refletir sobre a brincadeira, esse registro sobre a brincadeira. Um desenho, por exemplo. A gente acabou de brincar da brincadeira Quem Chegou Primeiro? Nós brincamos 3 vezes. Brincamos 3 vezes. E o que aconteceu nessas 3 vezes? Quem ganhou? Quais eram as regras? O que tinha que fazer? Desenhe, vamos desenhar. Como que é o nome da brincadeira? Quem participou? Quem chegou primeiro? Quem chegou depois? Quem errou a brincadeira? Esse tipo de reflexão e reorganização dos pensamentos faz com que eles comecem a compreender que existem regras e que as regras servem para que o jogo possa acontecer. E é isso que acontece na nossa sociedade. Nós temos regras, nós temos leis. Sem as regras, sem as leis, a sociedade se destrói, né? Então, dentro da brincadeira, ele também passa a entender isso. E a organizar o pensamento, pensar de forma lógica, seguir regras, seguir manuais. Isso faz parte também da matemática. Então, pense em matemática de um jeito mais amplo, não só em ensinar números, em ensinar quantidades e ensinar continhas para as crianças. O conhecimento matemático ele é muito amplo e ele está interligado com todas as outras áreas de conhecimento, os campos de experiência, como diz na BNCC, e eles precisam sim ser trabalhados dentro da educação infantil. Não só a língua portuguesa, não só a arte, mas também a matemática. Muito obrigada, até a próxima!